estamos iniciando uma nova série de mensagens. E a nova série de mensagens é Velhas Histórias para um Ano Novo, ou para um novo ano, numa narrativa que transcende completamente o tempo. Em Velhas Histórias para o Novo Ano, mergulharemos nas páginas da Bíblia, tecendo uma espécie de tapete delicado, sutil, belo, de lições atemporais e esperança renovada no Senhor. Cada um dos relatos que nós vamos encontrar aqui, do Gênesis ao Apocalipse, revela-se como um fio conectado a algo extremamente maior, Cristo, o grande herói de toda a história. Abrimos as velhas páginas com a criação do mundo, onde a voz divina ressoa, iniciando a jornada que culminará na nossa redenção. Adão e Eva, testemunhas do primeiro ato de desobediência, vão antecipar a necessidade de um Salvador. Onde estará a esperança? Depois passaremos pelo Êxodo, conversaremos sobre Moisés emergindo como um líder guiado por Deus, apontando para aquele que virá libertar não apenas do cativeiro do Egito, mas da escravidão do pecado que tanto angustia. Vamos encontrar nas tábuas da lei um eco completo e pleno da promessa de um novo coração, que nas nossas próprias forças é inatingível. Vamos encontrar nos salmos louvores e lamentações prenunciando o Messias que seria manso e humilde de coração. Profetas como Isaías, Jeremias e Malaquias entoam palavras de esperança, revelando o plano divino que está em desfecho sobre nós. Em Belém, como falamos ainda há pouco tempo, uma estrela anuncia o nascimento do verdadeiro rei. Jesus Cristo entra no palco da história, não apenas como um personagem, mas como protagonista que redefine absolutamente todos os arcos narrativos, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo, quanto cada arco da sua vida. O ministério de Jesus, vemos milagres e ensinamentos revelando o Pai Celestial, restaurando a humanidade, a comunhão que tinha sido perdida. Ao olharmos para a crucificação, inicialmente, sim, uma trama extremamente trágica, traição, condenação, morte, mas que se torna um clímax redentor. O túmulo vazio ressoa como eco da ressurreição, inaugurando um novo capítulo para todos aqueles que seguem Jesus Cristo. Também veremos nas epístolas destaques do que são as virtudes desejáveis na vida do cristão, revelando que a transformação interior é possível, mas apenas através da ação do Espírito Santo de Deus. A esperança, a fé e amor se entrelaçam como personagens principais em uma história escrita não com tinta, mas com o próprio Espírito do nosso Senhor. Chegaremos assim ao Apocalipse, onde João vislumbra um novo céu e uma nova terra. Todas as velhas histórias convergem para o culminar da história da redenção, não só da minha vida ou da sua, mas de toda a criação de Deus. Cristo, o Alfa e o Ômega, reina supremo e seu sacrifício continua ecoando na eternidade. Velhas Histórias para um Novo Ano é mais do que uma coletânea de relatos antigos, é mais do que lermos histórias e falarmos, essa aí eu já conheço, essa aí é boa. Velhas Histórias para um Novo Ano é a epopeia da graça divina, onde Cristo é o herói que redime, restaura e renova. À medida que nos aventuramos em um novo ano, que possamos ver em cada página das nossas Bíblias a promessa de um novo recomeço em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, te convido a apertar os cintos, pois vamos acelerar rumo a histórias talvez já conhecidas por você, porém com muito ainda a nos ensinar. Hoje, nós vamos olhar para uma história que deu origem a todos os seus problemas. Não foi aquela compra de fim de ano que você fez, mas o que te levou a se arriscar a fazer aquela compra de fim de ano. Como também não foi a troca do técnico do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, que o nosso pastor está curtindo férias para esquecer. Nessa manhã,
mergulharemos na queda, episódio que deu origem a absolutamente tudo de ruim que existe nesse mundo. E você se lembra com detalhes essa história? A história da queda? Recentemente, ainda em dezembro, iniciamos a série de mensagens Deus veio até nós. E uma mensagem pregada naquele primeiro domingo foi sobre a origem do Natal. Naquela ocasião, a gente apontou para a promessa de resgate e redenção que foi prometida imediatamente após a punição de ter desobedecido ao Senhor e recebido todas as punições por ter desobedecido. Aquela lá foi a origem do Natal. Mas por que o Natal se fez necessário? Segundo a Bíblia, no Jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva e os colocou sobre a única restrição de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, em meio a um incrível mundo de bem-aventuranças. Coisa maravilhosa. Qual é a fruta que você mais gosta? Então, pensa ela multiplicada aí por 10, muito mais doce, não tem azeda, não tem bichada, nem, olha só que coisa maravilhosa. Você vai pegar do pé ali, incrível. Tudo de bom e do melhor. Adão e Eva desobedeceram a Deus, pois foram tentados pela serpente e, em meio à tentação, não resistiram e comeram o fruto proibido. Esse ato introduziu o pecado no mundo, resultando em sua separação de Deus e em consequências como a dor, o sofrimento e o pior de todos os males, a morte. Essa narrativa é fundamental para a compreensão cristã da condição humana e da necessidade de redenção por meio de Jesus Cristo, motivo pelo qual tantos afirmam não precisar de salvação por aí, porque não percebem que são pecadores, não se dão conta, e por isso eles não percebem que eles já estão amaldiçoados e impedidos de se relacionarem com Deus Santo. Ou seja, não importa o quanto as pessoas pareçam boas, não importa o quanto elas façam boas ações, continuam sendo miseráveis pecadores. Seres que, como resultado das suas próprias escolhas, foram marcados pelo pecado. Isso é, amaldiçoados por Deus a uma vida finita e marcada pela dor e pelo sofrimento. Então, pregar salvação e esperança sem compreender a marca do pecado, que foi cravada em nossa alma, realmente não faz sentido nenhum. Por isso, precisamos voltar e voltar a essas velhas histórias com tanta frequência, pois nela encontramos o delito que marca e dá origem a todos os demais delitos que nós cometemos na nossa vida. No entanto, Deus, em sua graça, segue a nos surpreender todos os dias. Ele não só nos promete redenção que acabará com o nosso sofrimento, Ele nos oferece reconciliação com Ele. A queda deveria ser o fim da história. Desobedeceu, morreu, pagou o preço, já era. Mas graças a Deus, ela não é o fim. Então convido você a abrir a sua Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Carta de Paulo aos Romanos 5, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha alguma coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não dá para falarmos desse texto sem partir de uma definição um tanto quanto doutrinária de justificação. Afinal de contas, a doutrina da justificação destaca a reconciliação entre Deus e o ser humano que acontece mediante a fé. Mas não é qualquer fé, é mediante a fé em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. De acordo com essa doutrina, a justificação é um ato gracioso de Deus, no qual ele perdoa os pecados e declara então o crente como uma pessoa justa, não com base nos seus méritos próprios, mas por causa da fé que passa a ser manifesta no seu coração. O apóstolo Paulo, especialmente em suas epístolas, como Romanos e Gálatas, enfatiza que a justificação não é obtida por meio das obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A obra redentora de Cristo na cruz é vista como a base pela qual os crentes são justificados diante do Deus Todo-Poderoso. Essa doutrina é central na teologia cristã, destacando a graça divina como fundamento da relação restaurada entre Deus e a humanidade. Logo, ao nos depararmos com esse texto, após estudarmos um pouquinho sobre a escrita de Paulo, quase que dá para sentir a vibração de alegria que ele tem ao escrever esse trecho. A justificação para ele não é meramente uma doutrina a ser defendida, uma doutrina a ser pregada. Ele descobriu que essa doutrina da justificação era, na vida dele, um cálice de bênção que continuamente transbordava, que diariamente transbordava. Logo, a paz com Deus desse versículo 1 do texto que nós lemos, não seria um sentimento de paz, ou mesmo aquela paz interior que todo mundo buscou no fim de ano, né? Afinal de contas, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Mas a paz desse versículo 1 é a paz fruto da reconciliação com o próprio Deus. Paz como fim de conflitos internos e externos. Paz inabalável. Os mesmos que antes eram enganados pela serpente e condenados a viver sob a influência do seu veneno, agora não são mais reféns da serpente. Reconciliados com Deus, acabou. Por causa da morte expiatória de Cristo, Deus agora passa a nos tratar como seu amigo. Vamos falar de morte expiatória. A morte expiatória de Cristo também é um conceito que enfatiza que Jesus, por meio da sua morte lá na cruz, realizou um sacrifício que removeu ou expiou os pecados da humanidade. E a palavra expiar, que é usada tantas vezes no Novo Testamento, nesse sentido, significa remover por completo a culpa ou punição que era atrelada a nós por conta do pecado. Ou seja, a morte de Jesus foi um ato redentor, substitutivo. Ele levou sobre si os pecados da humanidade, os meus, os seus e de todos que ainda virão a existir, proporcionando a todos nós, seus filhos, seus servos, reconciliação com Deus. Portanto, essa morte expiatória de Cristo é vista como o meio pela qual a justiça de Deus é satisfeita, permitindo a salvação daqueles que colocam a sua fé em Jesus e aceitam o sacrifício redentor como suficiente para a remissão dos seus pecados. E uma vez redimidos, Cristo nos colocou em um novo patamar. O patamar de um relacionamento com Deus, que agora passa a ser firmado firmemente na rocha da maravilhosa graça eterna. Há ainda a perspectiva de um dia desfrutarmos da plenitude da presença de Deus.
de vermos com os nossos próprios olhos a glória do Deus Todo-Poderoso. A glória de Deus, glória que é o brilho radiante da presença de Deus, ou a famosa Shekinah, que a gente tem tantas músicas e hinos, que é tão cantada, tão desejada. Glória que no Êxodo fazia com que Moisés descesse do monte com o seu rosto brilhando, mas brilhava tanto, mas tanto, que as pessoas tentavam olhar para Moisés e não conseguiam olhar diretamente para ele. Porque a glória não de Moisés, mas de Deus refletia em Moisés. Porque ele tinha passado um pouco de tempo, tão próximo de Deus, que a glória do Senhor estava sobre ele. Nós somos, meu irmão, minha irmã, igualmente atingidos por essa mesma glória. E por isso temos o privilégio de compartilhar da restauração que esse brilho extraordinário, radiante, em crescimento constante e progressivo, está promovendo dentro de você, dentro de mim. Lembrando, porém, que a consumação dessa transformação ainda está por vir. Ninguém vai se tornar perfeito desse lado, não. Então, os versículos 3 e 4 do nosso texto vão nos mostrar que essas bênçãos são realidades que não pertencem meramente ao mundo espiritual, um mundo separado do mundo que nós conseguimos ver, mas são relevantes para o mundo concreto, o mundo onde acontecem as nossas questões e relacionamentos humanos, o mundo em que você vive, o mundo diário que vemos acontecendo diante de nós todos os dias. Por isso, a alegria de ser justo diante de Deus nos capacita a aceitar mesmo as piores tribulações sofridas. Como Paulo afirma, ele mesmo descobriu que mesmo nesses momentos mais tenebrosos, em que ele vivia os piores frutos que a queda tinha a revelar na vida dele, e que ele se sentia mais afligido, era onde ele percebia o agir de Deus mais intensamente no seu coração. Nesses momentos, ele percebia o próprio Deus forjando o seu caráter. Como se Deus tivesse projetado tudo de tal forma, por meio de uma série de reações em cadeia, produzindo nele todas as qualidades necessárias para suportar e enfrentar cada episódio da sua história. Isso significa que, de um jeito extremamente pessoal, Deus está sutilmente nos desmamando do mundo, dos nossos vícios, dos nossos próprios pecados, e nos tornando mais e mais capazes a perceber, a apreciar a sua majestosa glória. Assim, a esperança que já está em nós se torna clara e radiante, não por nossos méritos. Afinal de contas, nada, absolutamente nada que acontece na nossa história é por acaso. Nem um só detalhe da nossa vida, ou dos nossos sofrimentos, ou das nossas tribulações. Então, à medida que contemplamos mais e mais dessa glória, experimentamos a renovação da esperança de Deus em nós, renovando as nossas próprias esperanças. Esperança que é sustentada em Deus pelo seu infinito amor. Pois todo esse processo de justificação, crescimento, santificação, transformação, só é possível por conta do amor de Deus que foi estendido a nós. Mesmo a bênção especial derramada com seu Espírito é apenas uma manifestação perceptível do seu grande amor. Pois o mesmo Espírito Santo, que tornou o seu amor tão visível, o amor lá projetado no alto do Calvário, irreversivelmente real para todos nós, é o Espírito que nos testifica, nos confirmando que Ele continuará nos amando até o momento final. Então, os versículos 6 ao 8 destacam a amplitude do amor divino, ao evidenciar que nada admirável ou amável no homem pode ou poderia jamais atrair o amor de Deus. Enquanto o auto-sacrifício humano demanda mérito no objeto, o amor de Deus, revelado na morte de Cristo, é extraordinário por não impor absolutamente nenhuma exigência. Presta bastante atenção, meu irmão. Deus já demonstrou o seu amor ao intervir na história, e especialmente para os fracos e pecadores, inaugurando uma nova era de graça.
Ele já fez tudo, absolutamente tudo que era necessário para mudar a história. E ainda continua fazendo. Ele continua altamente comprometido com a nossa restauração diariamente, continuamente. Isso é amor, sem exigir absolutamente nada em troca. O amor que o pecado tem preenchido apenas com um vazio existencial, que passamos de verdade a vida toda tentando preencher com outras pessoas, buscando o grande amor da nossa vida, e aí é casamento que acaba, e aí é relacionamento de amizade que acaba, porque não tem mais tanto amor a oferecer. Amor que direcionamos para coisas, projetos pessoais, sonhos, e colocamos como objetivo máximo da nossa história. E quando atingimos, parece que nada nunca é tão bom. Nada é exatamente como a gente planejou. Amor esse, meu irmão, minha irmã, que só o próprio Deus pode preencher no nosso coração. Não há méritos que possam conquistar esse amor. Não há preço que possa pagar por esse amor. Não há absolutamente nada que eu ou você possamos fazer por esse amor, porque ele é dado de graça. Então, Paulo vai para os versículos 9 e 10. A confiança na conclusão da obra divina é fundamentada no que Deus já realizou, assegurando-nos a salvação da ira do julgamento vindouro. Vai ser um caos, porque o preço vai ser pago. Todos serão colocados diante do Senhor. Porém, a reconciliação garante a alegria futura da vida eterna, enquanto a ressurreição de Cristo serve como garantia, serve como segurança para o povo escolhido do Senhor. Paulo ainda, no versículo 11, lembra que os frutos da justificação não estão apenas no futuro, porque não é só estilo cheque. Talvez os mais novos não saibam, cheque era um papel que você escrevia, te devo dinheiro. A pessoa saía com aquele papel e um dia ela ia no banco para pegar o dinheiro que supostamente estava lá. Nem sempre isso acontecia, né? Por isso que não existe mais o cheque. Mas o que a gente está falando aqui é justificação exposta de um futuro que já está sendo executado hoje, num relacionamento amistoso com Deus. Cristo nos proporciona razões para nos alegrarmos aqui e agora. São os lampejos da glória que falamos. A redenção, meu irmão, minha irmã, já nos salva hoje. A glória já nos atinge agora. O amor já nos alcança nesse instante. Embora a sentença que tinha sido proferida lá na nossa origem, lá no livro de Gênesis, fosse realmente catastrófica, como Paulo vai reafirmar aqui no versículo 12. Olha para o versículo 12, olha que coisa terrível que ele está dizendo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. Quem era esse homem? Adão. E pelo pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram. Você pode tentar se enganar de que não peca. Mas ou você está errado ou a Bíblia está errada. Então, Adão e todos os seus descendentes necessariamente estão mortos. Todos nós. Eu e você estamos mortos, não só por sermos descendentes de Adão, e é aqui que cria um problema na cabeça de muita gente, mas principalmente porque além de eu ser descendente de Adão, eu sou extremamente parecido com ele. Eu penso tão parecido com ele que se fosse eu, se em vez de Adão tivesse Felipe lá, eu tinha comido o fruto 2 vezes. E se fosse alguns, eu sei que teria comido a árvore. Essa história, meu irmão, minha irmã, não é por acaso. Olhar para a queda é um ato essencial para compreender a justificação e o profundo ato de amor para com você. Olhar para a queda nos permite entender exatamente que tipo de pessoa nós somos, enquanto homens e mulheres que foram marcados pelo pecado, que anseiam por pecar, que planejam pecado, que sonham pecar.
olhar para a queda nos capacita a entender a real beleza da glória de Deus que nos redime. Um dos livros que eu mais citei aqui, no período que eu tenho caminhado aqui na Igreja das Águas, é o maravilhoso Quando Pecadores Dizem Sim. Se você não leu até hoje, meu irmão, pelo menos 2024, pega aí, tem PDF grátis na internet. Quando Pecadores Dizem Sim. Nele, o autor tem uma frase que simplesmente mudou a minha vida. Ele diz o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Uma frase simples. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Muitos não precisam de Jesus, não precisam de justificação, não precisam de salvação, porque continuam achando o pecado extremamente doce, extremamente saboroso. E eles, afinal de contas, não fazem nada de tão ruim assim. Então, seus próprios méritos, acreditam, de alguma forma, com seus próprios méritos, merecer algum crédito diante de Deus. Tipo com Papai Noel, eu fui uma criança boazinha. E essa é uma das muitas mentiras que Paulo está refutando nessa carta aos Romanos. Em poucas palavras, o que Paulo está dizendo para os nossos irmãos e para cada um de nós é: meus irmãos, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês são tão pecadores como qualquer outro pecador. Onde nós vamos encontrar isso nessa carta? E aqui eu vou passar por uma série de versículos, só para você ter uma noção. Romanos 3,10, ele diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3,11, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos 3,12, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Olhar para essa velha história da queda é a única forma de entendermos o que verdadeiramente significa graça. Graça que alcança pecadores da pior categoria. Graça que alcança prostitutas. Graça que alcança corruptos. Graça que alcança todo tipo de criminoso. Graça que alcançou até mesmo a mim. Por que essa graça não alcançaria você, meu irmão? Por que essa graça seria negada a qualquer pessoa? Porque você simplesmente não gosta da pessoa, então essa pessoa não pode ser salva, né? Ele fez tanto mal que ele tem que ir para o inferno. Essa história também nos ajuda a nos colocar nos nossos devidos lugares, como homens e mulheres que são indignos, mas são presenteados espontaneamente por graça divina. Por isso, meu irmão e irmã, nesse domingo, lembre-se de quem você é. Lembre-se da justificação que foi recebida por você. Olhe para as tribulações como parte do caráter que Deus tem te auxiliado a forjar, por mais difíceis que elas sejam. Mas jamais, jamais se permita esquecer da graça. Gostaria de encerrar avançando um pouquinho só no nosso texto. Você que está com a sua Bíblia aberta ainda em Romanos, versículo 17, ainda desse capítulo 5. E te convidar a fazer essa leitura junto comigo. Romanos 5, 17. Consegue projetar ali? Ok. A igreja fica em oração. Vai dar tudo certo. Vamos juntos? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por Adão, meu irmão e minha irmã, nós conhecemos a morte. Infeliz Adão, mas em Cristo recebemos imensa provisão de graça, em Cristo recebemos dádivas de justiça para reinarmos em vida,
vida eterna, vida que a morte não pode tirar de mim nem de você, vida que já experimentamos hoje, mas vida que nos levará ainda a desfrutar uma eternidade diante da glória de Deus. O pecado é sim mortal, e não há nada que possamos fazer para nos livrar dele, mas Jesus Cristo é tremendamente poderoso para nos libertar do pecado e nos oferecer novidades de vida. Chegou a hora de abandonar o medo. Um novo ano está diante de nós, está diante de você. Então, ciente dessa poderosa mensagem de esperança e graça, que seus projetos, seus sonhos, seus planos te permitam viver e apresentar para todos que a glória do Senhor brilha na sua vida. Mas se ouvindo essa mensagem, você diante do Senhor de toda a glória, deseja experimentar essa graça, e ainda não viu essa glória revelada a você, se você quer desfrutar de uma esperança renovada, não pense no que você tem que fazer. Eu sei que é tentador, né? A gente tem essa tendência de, mas e agora? O que eu faço para conseguir? Porque não é assim que funciona. Você, assim como eu, nas suas próprias forças, só vai conseguir gerar mais dor, mais sofrimento, mais mal, mais morte. Mas Cristo, esse sim, pode absolutamente todas as coisas, e derrama aqui, agora, no seu povo, reunido no seu nome, nessa manhã, a sua poderosa e infinita graça sobre a sua vida. Jesus Cristo é quem você precisa conhecer. Jesus Cristo é em quem você precisa depositar todas as suas confianças, toda a sua confiança, pois Ele mesmo torna você uma nova criatura para viver um novo ano. Mas agora, um ano para viver exclusivamente para a glória de Deus. 2024 é um ano novo. É um ano diferente de todos os outros que você já viveu. Mas você é uma nova criatura? Viver um ano novo é a possibilidade de mostrarmos ao mundo a glória que tem atuado em nós. Convido você a fechar os seus olhos. Deus Santo e Poderoso, nós ouvimos sobre a Tua glória, ouvimos sobre o Teu poder, ouvimos, Senhor, sobre o Seu grandioso amor que se estende a nós, ouvimos sobre como todas essas coisas, transformações, renovo, vêm do Senhor de graça. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a lidar com essa graça. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos sempre, de novo para a queda, para lembrarmos como os nossos corações são e como, Senhor, de verdade somos dependentes do Senhor. Senhor, nesse primeiro domingo do ano, queremos sim ter uma nova vida contigo, mas precisamos que seja o Teu Espírito a conduzir a nossa história. Então, tem misericórdia de nós mais uma vez. Renova em nós, Senhor, os nossos sonhos e projetos. Transforma, Senhor, a forma como a gente tem olhado para a nossa vida e para a nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir de verdade o que é ser uma nova criatura diante do nosso Senhor. Oramos. Amém.